galera, beleza? Aqui é o Gustavo Ferreira, com o Juliano Tagliati, para mais um War Champions. Hoje é a nossa final, né, da primeira rodada do War Champions. Eu vou passar para o Juliano vai falar quem que são os heróis que vão se confrontar hoje. É contigo aí, Juliano. Valeu, Gustavo. Beleza? Pura? Tranquilo? E aí, galera? Show de bola? Pessoal, hoje é a última luta da primeira fase e também é a última luta ali do lado da Marvel, tá? Então nós já fizemos todos os confrontos, nós vamos sortear, porque hoje vai sair, né? Então a gente depois vai sortear e vai fazer seria a semifinal de cada lado, as quartas de finais no geral. Pra quem não tá ligado, são 8 personagens heróis da Marvel de um lado, 8 da DC do outro, os quais nós escolhemos ali, usamos alguns critérios que nós já explicamos em vídeos anteriores. A gente vai pegar um campeão da DC e um campeão da Marvel e aí nós vamos ver quem é o campeão geral, beleza? Hoje é o Cabeça de Teia, o Homem-Aranha, o Spider-Man contra o Capitão América, tá? O amigo da vizinhança contra o Capitão América. E para quem não tá ligado também, nós dividimos aqui em alguns critérios e a gente trabalha dentro desses critérios, debatendo, conversando, não com a ideia do outro mudar, não fazendo querendo que o outro mude de ideia. Esse não é o objetivo. Às vezes acontece, às vezes o Gustavo muda, às vezes eu mudo. O legal é a gente tentar ser o mais honesto e correto possível dentro das nossas análises, beleza? E são esses critérios: força, velocidade, resistência, tática, experiência, relevância histórica, poderes, regeneração e histórico em confronto. Histórico em confronto, só para relembrar, pode ser um histórico confronto entre eles, mas também no geral. Então vamos lá, Gustavo. Já comecei aqui, vamos começar pela força. O Capitão América é muito forte, ele tem um soro do super soldado, ele é mais forte que um humano mais forte, então assim, ele é bem mais forte que um humano que seria muito forte. Tem feitos de força de levantar muito peso, de segurar as coisas, um helicóptero, igual por exemplo, né, no filme lá dos Vingadores e tudo mais. Agora, o Homem-Aranha, ele é mais... Eu dei a força aqui pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é um dos mais fortes da Marvel, dos Vingadores ali, apesar de ele ser um garoto, ele é um dos mais fortes. Tanto é que na luta lá entre os dois, o Homem-Aranha, o Capitão América se sai melhor, né, no filme, mas cai um caminhão em cima do Homem-Aranha e ele segura o caminhão. Aí, assim, então o Homem-Aranha é mais forte do que seria o Capitão América. Então, e assim, ele segura lá o metrô, segura o trem ali e tal. Ele segura um navio que está se partindo ao meio, no outro filme também. E você vê isso. Então, questão da força, para mim, Homem-Aranha. Pô, beleza. Aqui no meu também deu Homem-Aranha. Igual você falou, né, o Capitão América, ele é um humano com super força. Eu tava lendo até num site, o rapaz meio que mensurou um pouquinho isso. Ele falou que poderia ser 3 vezes a força de um halterofilista, né? E com base no que ele se baseou? Ele viu, acho que é um quadrinho do Capitão América malhando, ele tá levantando peso, né? Acho que é supino. E tem 554 quilos de cada lado. Então ele estava levantando 1 tonelada ali, um pouquinho mais de 1 tonelada, né? E o Homem-Aranha também tem feitos assim, de força extraordinários, né? Igual tem uma que eu achei muito bacana, que ele solta as teias em cima de um prédio e com a força dele ali, dos braços da teia, ele puxa o prédio para cair em cima do Venom. Então, pô, tem que ser muito forte para fazer uma coisa dessa. Né, alguém pode brincar assim, mas o prédio tava caindo aos pedaços, porque tava abandonado. Pô, galera, mesmo assim. Eu acho esse feito muito, muito da hora. O Homem-Aranha já conseguiu jogar carro com gente em cima, longe, igual o Juliano falou aí dessa cena do trem também, que é clássica. Então, nesse critério de força, eu dou o ponto pro Homem-Aranha. Bom, agora vamos na velocidade aí, né, seguindo
fazendo, tá, gente, essa ordem. Primeiro Juliano, depois eu, aí volto eu e Juliano e a gente vai inverter. Bom, aí no critério de velocidade, eu dei o ponto pro Homem-Aranha. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele tem uma agilidade sobre-humana, o cara consegue desviar de laser, tem movimentos dele que você olha e fala, pô, será que um humano consegue fazer? Que é muito sem noção, ele faz assim, com a perna para lá e aquela coisa toda, então ele tem uma agilidade muito grande, ele tem um reflexo muito grande por causa do sentido aranha, isso acaba ajudando ele também na questão de reflexo de combate. O pensamento dele é um pensamento acelerado, e o Capitão América, ele também tem uma velocidade, mas a velocidade do Steve Rogers eu acho que não se compara tanto ao do Homem-Aranha. Ele tem uma velocidade que chega a ser sobre-humana também. Igual tem, acho que um quadrinho que fala que ele chegou a correr 48 km por hora. Parece que ele estava segurando o Buck, e aí ele estava correndo, ele correu 2 km em menos de um minuto, alguma coisa assim, desse jeito. Né? Não sei se vai dar 48 km por hora nisso não, mas enfim. Ele já esquivou de balas também, ele estava caindo de um prédio e ele caindo, fazendo as acrobacias, ele foi esquivando de bala, então ele também é muito ágil. Mas o Aranha, eu acho que nesse critério de agilidade, de rapidez, de velocidade, que envolve tudo, na verdade, né? Ele leva o Capitão, e por isso que eu dei o ponto pro Homem-Aranha. Beleza. O meu também, eu também dei a velocidade pro Homem-Aranha. Até nos filmes mesmo, quando você vê eles em ação, você vê que isso eles colocam ali proporcional ao que é os quadrinhos também. Então o Homem-Aranha se movimenta com muito mais agilidade e velocidade, com tempo de reação absurdo, e desvia de balas também, os socos, as coisas ficam meio em câmera lenta para ele. Lembrando que, né, galera, por exemplo, o Capitão América, ele não é nenhum... ele é muito mais forte, como o Gustavo falou aí, do que um ser humano normal, ou um ser humano mais forte. Lembrando que também o humano de quadrinho, ele é diferente do humano que a gente tem que imaginar aqui. Então, assim, por exemplo, não tem jeito, mas vou citar o Batman, porque ele realmente é humano, não tem poder nenhum. Sabia que o Gustavo ia rir. Mas, por exemplo, o Batman já caiu de prédio, o Batman segurou um prédio. Outro dia eu vi isso, Gustavo. O Batman segurou por um tempo um prédio, um prédio inteiro para o pessoal escapar e tal. Quer dizer, é humano, mas ali a resistência e tudo é maior. Então, do Capitão América, vamos colocar, seria bem maior ainda nesse sentido. Mas mesmo assim, o Homem-Aranha se movimenta com muito mais rapidez, e fluidez e velocidade, e o sentido da aranha também ajuda ele. Velocidade pro Homem-Aranha. Galera, tá parecendo que tá muito fácil pro Homem-Aranha, mas pelo menos não sei o que o Gustavo colocou, mas o meu, eu achei que antes de fazer, eu falei assim, cara, eu acho que o Homem-Aranha vai levar essa bem. Mas na hora que eu comecei a fazer, não foi bem assim. Então a gente não deu spoiler, eu não sei o que colocou, o que eu coloquei. Resistência eu dei pro Capitão América, eu não dei pro Homem-Aranha. Porque o soro do super soldado confere qual o critério que eu usei? O soro do super soldado confere a ele uma resistência muito grande. Por exemplo, ele ficou 70 anos congelado. E isso tem que ter muita resistência para durar 70 anos congelado. Ele tem um lance de... Até uma frase que ele usa: eu posso fazer isso aqui o tempo todo, o dia todo. E isso, e outra, ele consegue se manter mais em batalha por mais tempo. Ele está mais treinado até por ser um soldado. Então eu acho que ele está até mais condicionado do que o próprio Homem-Aranha. Apesar da aranha lá picar o Peter Parker e ele ter todos os sentidos e tudo muito extraordinário, na capacidade da resistência, o meu voto foi pro Capitão. Bacana. Bom, acho que então você decidiu, porque eu dei empate no critério resistência. Eu vou dizer aqui o motivo, porque assim, o Juliano comentou, acho que aí muito bem, igual tem um quadrinho que o Juliano me deu do Capitão América, que é de Soldado Invernal. Eu achei a cena assim, cara, maluquice, ele pular do helicóptero sem paraquedas, cara, e ele cai no chão, aí tipo assim, do nada, tipo assim, ele caiu no chão, levantou e tá agindo. Eu falei, caraca, ele não precisa de paraquedas.
porque ele já caiu até de alturas até talvez maiores, não sei. Mas pelo que eu vi, pelo que eu li sobre ele pode sim fazer uma coisa dessa, ele tem uma resistência por causa da densidade óssea dele ser maior do que um ser humano, né? A musculatura dele também é mais densa, enfim, isso contribui para ele ter uma grande resistência. Tem outro também, por exemplo, você pegar um taco de beisebol, bater na cabeça dele, é como se fosse um tapa no rosto, né? Ele tem uma resistência muito grande nesse sentido. O Homem-Aranha, por que eu dei o empate, né? Poderia estar pendendo mais para o Capitão, mas eu dei também a resistência pensando na questão só do limite físico, que o Peter Parker ele se cansa, enquanto o Capitão América não se sente, não tem cansaço físico, até porque o soro do super soldado inibe a produção de substâncias que dão a fadiga, né? Mas o Peter Parker se cansa. Só que pelo fato dele ficar cansado e não correr, tipo assim, insistir ali, de ficar ali, é como se fosse uma força de vontade, eu acabei dando resistência também para o Homem-Aranha. Então o que aconteceu? Deu esse empate por causa disso. Eu vi, além da resistência física, eu também peguei um pouco da resistência meio que mental, meio que força de vontade, por aí. Então eu acabei dando o empate, mas o Juliano deu um ponto pro Capitão, então ponto para ele. Então, Gustavo, esse lance também, para mim, pende mais pro Capitão. Eu vejo o Capitão com mais força de vontade do que o Homem-Aranha. Não que o Homem-Aranha não tenha, eu acho que eles são pesos pesadíssimos nesse quesito aqui. E outra que eu coloquei da resistência também é porque o Capitão, ele tá muito atrelado, para mim, a imagem dele com a do Logan. Não o meu cachorrinho, tá? Meu velho Logan, não. O Logan, o Wolverine. Essa resistência também, eu imagino, do Wolverine, o Homem-Aranha, evidente que qualquer coisa ele vai ter muito ampliado, mas a gente não vê muito isso, talvez até porque ele resolve as coisas mais rápido, pela capacidade dele. Então, não sei, eu coloquei o Capitão. Bom, aí a tática, galera, essa eu acho que todo mundo vai concordar comigo, porque o Capitão América é considerado dentro um dos melhores estrategistas. Estou falando um dos, mas tem a possibilidade dele ser o melhor estrategista dentro da Marvel. Mas eu estou falando assim de modo mais abrangente, tá? Para não tirar o mérito de outra pessoa. O Peter Parker, eu não sabia disso, e olha que eu gosto muito do Homem-Aranha, eu não sabia, mas faz sentido que ele tem reflexos ultra-humanos, né? Ele tem aquela coisa toda. Ele processa também muito rápido as informações, ele tem uma genialidade, isso eu já sabia, mas isso talvez contra a tática do Capitão, que serviu o exército vários tempos, igual o Juliano falou, ele tem treinamento militar adequado, né? Ele viveu mais tempo que o Homem-Aranha, eu já estou entrando na experiência aqui já um pouquinho. Então, assim, eu acabo dando esse ponto pro Capitão América por causa disso, né? Ele já foi líder de várias equipes, já teve várias situações, né? Então, ponto pro Capitão América nesse quesito tático. Eu também dei tática pro Capitão América, isso do Homem-Aranha ler muito rápido, assimilar, porque ele também tem uma capacidade de genialidade, o Capitão acaba tendo também, porque isso amplificou o lance do super soldado ali. Então, mas o Peter, ele já vinha com isso de forma pregressa, né? Ele já era um gênio antes de ser picado, ele era um nerd super genial. Então isso amplificou ainda mais. Mas em relação à tática, o Capitão eu pendo o Capitão também, até pela capacidade de liderança dele ser maior do que a do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele acaba estando focado ali, em resolver aquelas coisas ali. Então ele tem a tática. O Homem-Aranha se dá muito bem, ele cria bons planos, ele é muito bom taticamente. Mas em relação a liderar, tem até um crossover da Liga da Justiça com os Vingadores, Gustavo, não sei se você viu, que o Superman pede para um momento lá que o Capitão América lidere. Então... E o Batman concorda. Então, e aí você pensa bem, o Batman concordando, aí eu nem vi essa do Batman, mas aí legal. Então, porra, aí deu um contato. Né, isso aí é um upgrade, pô, o Batman chancelou. Mas então, aí eu vejo, e até o Superman usa o escudo do Capitão, e sinceramente eu não sei porquê, eu não li, mas pra que o Superman precisa de um escudo, eu não sei, né? Tudo bem, acho que ele é bonito, né? Isso aqui, ele
Isso combina com a minha cueca vermelha, sei lá, né? Então eu dei tática e aí eu começo pela experiência. A experiência também, pra mim, deu Capitão América, porque o Homem-Aranha vai ser um eterno, vamos dizer, entre aspas, eterno, tá, galera? A gente sabe que não é assim, mas um adolescente, ele é mais retratado assim, ele vai melhorando e tudo, ele também tem o envelhecimento dele retardado, né? Ele não envelhece também tanto, e o Capitão também, então eles vivem muitos e muitos anos. Então o Capitão América veio lá na Segunda Guerra, o primeiro quadrinho dele foi lá dando um socaço na cara do Hitler. Depois foi muito vendido na época, mas depois do pós-guerra os quadrinhos passaram a vender bem menos, e principalmente quadrinhos que eram ligados à guerra, como por exemplo o do Capitão. Aí ele volta 1950, 51, 53, aí depois ele volta em definitivo na década de 60, mais ou menos na época do Homem-Aranha ali também, um pouquinho antes. O meu aqui também deu a experiência pro Capitão América, né? O primeiro quadrinho do Capitão América foi em 1941, enquanto que o primeiro quadrinho do Homem-Aranha foi em 1962, na Amazing Fantasy, né, número 15 ainda. Então, o Homem-Aranha ele saiu nessa revista para apresentar, né, o que seria o Homem-Aranha, e depois, quando deu aquela repercussão, aquele herói adolescente, não sei o quê, e aí começou então a ter o Amazing Spider-Man, né? Então, o Capitão América ele tem mais tempo de quadrinhos, ele teve maior experiência em grupos, né? Ele participou aqui, só na minha listagem que tem 8, mas tem mais grupos que ele participou. O Homem-Aranha também participou em alguns grupos, né? Mas bem menos do que o Capitão América, e acaba que o ponto então vai para o Capitão América aqui no meu caso. Aí agora vamos para relevância histórica. Galera, relevância histórica, primeiro vou explicar para depois falar para quem deu ponto. Vou fazer agora o comentário um pouquinho. Tem filme do Capitão América, tem uma série que nem eu sabia que tinha uma série antiga, em 1944 a série, eu nem sabia dessa série. Tem jogos, né? Mas quando a gente pensa assim, o que é relevância histórica? É o impacto que ele causou também na sociedade. Eu vejo mais esse ponto para o Homem-Aranha. E vou dizer também mais um pouco. Eu estava lendo sobre isso. O Peter Parker foi o primeiro adolescente a ter superpoderes, assim, que foi o protagonista de uma história. Até então, quem era adolescente, né, com superpoderes ou era um super-herói, era como se fosse o ajudante daquele cara. Então, por exemplo, o Robin, o próprio Buck, né, que é o ajudante do Capitão América. Então ele foi o primeiro adolescente que tinha história solo, vou botar assim. E isso deu um impacto muito grande. A garotada começou a falar, olha, o cara é adolescente, não sei o que e tal. E aquilo começou a identificar, né? Eu também vi, tem músicas com o Homem-Aranha, né, do Ramones, do Spider-Man. Tem um musical da Broadway, do Spider-Man, do Homem-Aranha. Né? Então, quando eu penso nessas coisas, né, na questão até mesmo de marketing, eu sei que tem coisas do Capitão América, mas eu acho que o impacto é maior com relação ao Homem-Aranha do que o Capitão América. Então, por isso que eu acabei dando ponto pro Homem-Aranha na relevância histórica. Eu também, já vou de cara falar meu voto, também é pro Homem-Aranha. Apesar do Capitão América ter uma relevância histórica, porque ele surgiu na Segunda Guerra, dando um socaço no Hitler e tudo mais, mas o Homem-Aranha ele impactou mais, e o Homem-Aranha catapultou a Marvel para um outro nível, para um outro patamar, para um outro ponto, né? Então foi o Homem-Aranha que fez isso com a Marvel, não foi outro herói, não foi nenhum outro herói. Então, em relação a isso, em relação à relevância histórica, impacto que a gente usa, tá, galera? O impacto na mídia, o impacto geral, o Homem-Aranha tem mais participações em desenho, o Homem-Aranha tem uma série de coisas. Tanto é que quando a Marvel foi quebrando ali, espero que vender direitos para o cinema de heróis, eles ficaram com alguns heróis, que foi o Homem de Ferro, o Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, olha só, o pessoal que eles montaram os Vingadores. E o Homem-Aranha, eles não venderam para a Sony depois, mas que o Homem-Aranha foi vendido. Esses não. Então por que o Homem-Aranha foi vendido?
porque eles queriam, eles precisavam vender, então eles venderam bem caro, tanto é que tem uma briga aí da Marvel com isso. Acho que de certa forma atrapalha um pouco o Homem-Aranha, apesar de eles fazerem filmes com ele, filmes bons, não filmes ruins, igual fazem com o Hulk, por exemplo, que irrita muita gente, né? Né, Gustavo? Pô, não, me irrita, também irrita. Quando eu falo isso, você percebe que eu fico puto, terrível, tá? E agora o Homem-Aranha tem mais jogos. E assim, o Capitão América, apesar de historicamente ser muito importante, ter uma relevância, que eu acho bacana demais a história dele, apesar de muitas pessoas que não conhecerem atacam, ele começou a ter um grande impacto nessa década agora. Porque ele teve se isso fosse o maior impacto nessa última década, talvez até o Capitão levasse essa, mas não é isso, é tudo. Então, Homem-Aranha não tem jeito.